Chegou. Voltamos, Laura. Gostei. E... Voltamos. Então, vamos fazer a parte 2 agora, falando agora de tratamento. A gente já falou muitas considerações importantes para o tratamento na primeira parte. Vamos falar agora de tratamento mais especificamente. Vou falar só mais uma escala enquanto o pessoal está entrando, que aí eles entram e a gente, tá? Eu esqueci de falar da FARS. Tem uma... Sim. Tem uma escala que é específica para ataxia de Friedreich, né? Que é a FARS. Então, eu acho que se vocês colocarem no Google escala de avaliação da ataxia, vocês vão encontrar. Então, só para a gente organizar aqui enquanto o pessoal está entrando, nós falamos de três coisas. Ó. Vocês têm os testes para você diagnosticar uma síndrome cerebelar, né? Você tem os testes próprios das SCAs, né? Por exemplo, SCA-FI, a SARA não é própria da SCA, mas é própria da ataxia. E você tem testes para equilíbrio. Então, basicamente, esses três grupos de testes, né? Sendo que a SCA-FI é para avaliar a ação de funcionalidade, né? Bem interessante. Então, você estava perguntando sobre o tratamento. A Carla está pedindo aqui lá para a gente mandar os artigos sobre as escalas. A gente pode mandar, inclusive as escalas também. Eu coloco lá, eu tenho aqui e coloco lá no Telegram. Tá Beleza. bom? Para todo mundo. E aí, Laura, na questão do tratamento, a gente vai nortear o tratamento com a CIF, lógico, né? A gente não poderia deixar de ser. Então, nortear os nossos objetivos, o nosso plano terapêutico com a CIF. Então, vamos tentar organizar para o pessoal como é que a gente pode fazer isso. Tá. Então, assim, se a gente fosse pensar num caso de ataxia cerebelar clássico, né, sem outra alteração, não SCA, né, a pessoa com lesão no cerebelo, ela teria incoordenação, teria alteração do equilíbrio, teria uma fala alterada e teria, isso em relação à função corporal, né, e teria alterações na marcha, alterações muito comuns de alcançar algo acima da cabeça, porque quando eles levantam o braço não tem equilíbrio para manter a postura. Problemas de alcance também são muito comuns, né? E os pacientes se queixam muito, excessivamente, de descer degraus, por causa da alteração no controle excêntrico, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu até junta, né, Fernanda? Os pacientes têm alteração. Eles explodem, eles não controlam excentricamente. É mais um problema que o uma coordenação intermuscular e intramuscular, né, que falta neles. Isso é uma coisa muito interessante também de ser falado, né? E essa dificuldade da mobilidade e da estabilidade, né, Laura? Que aí faz com que as atividades do dia a dia fiquem difíceis, né? Colocar um objeto no armário. Tem paciente que relata quando ele mexe a cabeça, vai olhar para o sinal de trânsito, desequilíbrio. São vários momentos. Exatamente. Assim, né? Você falou exatamente o que eu acho. Mobilidade na estabilidade. Tem problema de estabilidade e de mobilidade na estabilidade. Porque se a pessoa deveria adquirir assim o movimento, né? Então ela se move para chegar na posição, manter a posição, se mover dentro da posição. Ele tem um problema a partir da estabilidade. Então, se ele tem um problema de estabilidade, não tem mobilidade na estabilidade também, né? A gente vê pacientes que nem tem tanta instabilidade quando estão na posição mais estática, né? Conseguem manter a posição. Mas quando fazem transições ou quando tem que ter mobilidade na estabilidade, aí já se atrapalham bastante, né? Mas tem muito paciente que tem problema na própria estabilidade. Na própria estabilidade, né? Já é bem complicado. Tem até aquele teste do four stage. Você pede a pessoa ficar, né, com os dois pés, depois um pé na frente do pé junto, tal, tandem. Esse teste, muitos vão muito mal, justamente por causa do problema da estabilidade, né? Ficar na postura é complicado para eles. Então, isso que eu falei tem relação com as pessoas que têm cerebelopatia pura. Mas os pacientes que têm SCA, você vê tudo isso que eu falei, e você vê cegueira, você vê espasticidade, especialmente na Machado Joseph, você vê muita rigidez. Então, o paciente parece um Parkinson, né? Parece um paciente com Parkinson. É muito curioso, esse paciente que eu comentei no começo, que começou com 21 anos, né? E ele, com 24, estava na cadeira de rodas. Ele andando era um PC, não? Aquela pessoa que tem cefalopatia, né? No parto, anóxica. Esse paciente andava na ponta do
todo aquela marcha, assim, você olhava, mas ele tinha Machado Joseph. Olha. Muito louco, né? Me contando meu vídeo. Sinais piramidais, extrapiramidais, né? Vários tipos de sinais. Tá um pouquinho. Agora travou aqui um pouco para mim, eu devo ter travado para você. A Marina fica mexendo no meu celular e aí um monte de coisa. Entrou um vídeo aqui no meio do negócio. Olha Por só. isso que trava. Marina. Marina, Marina. Pensar nessas outras alterações, né? São várias alterações de funções e estruturas do corpo, né? Possíveis aí. Também. Por isso que eu falo que é um desafio, que a pessoa tem que ter sempre isso em mente, né? Ela tem que pensar, eu estou lidando com uma pessoa que tem ataxia cerebelar e outras várias coisas, né? Uhum. E aí, Laura, vamos falar. Estão falando aqui quedas, especialmente em pacientes que têm alterações cognitivas associadas. Isso também é muito interessante, né? Tem uma pessoa perguntando como é que a gente aborda isso. Você quer falar um pouquinho? Fernando está perguntando. A SCA2 é uma dessas, que a pessoa tem muita alteração cognitiva, né? Então, é mais um desafio, assim, porque o paciente, às vezes, tem paciente que tem um comportamento meio que histérico, assim, sabe? Com muito medo, grita, e tem muito medo de fazer tudo que você propõe. Então, assim, eu considero que é mais um problema para a gente lidar. Mas quem trabalha com neurologia vê esse tipo de alteração, né? Por exemplo, uma pessoa com TCE. É muitíssimo comum ter alteração comportamental. Então, para quem trabalha com isso, né? É mais uma coisa a se lidar, não tem nenhuma abordagem específica, né? Você tem que tentar tranquilizar o paciente, tentar convencer o paciente, né? Como o pessoal da ortopedia gosta de falar, né? Fazer uma boa aliança terapêutica, né? É verdade. O que eu vejo muito é que muitas das vezes, quando isso acontece, a gente fica um pouco limitado na nossa terapêutica, né? A gente acaba imaginando fazer algumas coisas que a gente não consegue, tem que adaptar, né? Tem que fazer aquilo que a gente consegue fazer com o paciente, adaptar para aquilo que ele compreende, né? Para aquilo que não vai gerar mais medo, porque senão acaba piorando a situação. Então eu vejo bastante assim também. Em resumo, a vida do fisioterapeuta neurofuncional, que é sempre assim, né? Você faz um monte de expectativa, você fazer, o paciente é super limitado, não consegue. É sempre assim, né? É verdade. Agora então, se o sentido da pergunta... Oi? Eu tô perguntando assim, se o sentido da pergunta dele foi cuidados, né? Então, se o paciente tem uma alteração cognitiva que coloca ele em risco, é não deixar sair sozinho, é ter mais cuidados, então, em relação a essa questão, né? Para que ele não caia na rua e tal. E no próprio tratamento também, mais cuidado, né? Um olhar mais direcionado e realizar aquelas abordagens que o paciente realmente, as tarefas que ele realmente consegue fazer, né? Aquilo que ele dá conta, né? Aquilo que ele é capaz de fazer com a alteração cognitiva que ele tem, né? Ô, Laura, vamos falar das abordagens de tratamento em si, mais específicas? Eu queria que você falasse agora para o pessoal assim, eu tenho pacientes cerebelares, ou eu nunca atendi paciente cerebelar, ou eu quero atender pacientes cerebelares. Quais são os pontos principais do tratamento que a gente pode elencar aqui? Então, eu até brinquei, né, que eu ia falar de 8 dicas. Então, a primeira, uma das, assim, não é 8 dicas, talvez sejam mais, né? Acho que são até mais do que 8. Mas a primeira coisa que eu diria é que a pessoa, são 10, na verdade, mas que a pessoa guie o tratamento dela pela CIF, né? A primeira coisa, porque isso vai organizar o pensamento do indivíduo, né? Ele vai conseguir separar funções, estruturas, atividade, participação, alguma limitação, tá? Enfim, o que tem do ambiente, enfim, todas as coisas que você sempre fala tão bem, né? Agora, depois que você organiza isso, se você escolher trabalhar com equilíbrio, aí sim eu tenho as 9 dicas sobre equilíbrio. Então, a primeira, que eu gosto muito, e que a primeira vez que eu vi isso foi no PNF, é você pensar em progressão de posturas. Então, o que é progressão de posturas? Tem vários nomes diferentes, né? Mas se eu falar postura prono, progressão em prono e supino, acho que todo mundo entende, né? Então, a pessoa está em decúbito ventral, ela fica apoiada nos cotovelos em pup, ela estende os cotovelos, depois ela fica em 4 apoios, fica ajoelhada, semi-ajoelhada e fica em pé. Essa é a progressão em prono.
A progressão em supino, a pessoa está deitada, ela pode se apoiar nos cotovelos e sentar, e depois levantar. Então, quando a gente pensa nessas progressões, o que elas trazem de benefício? Você pode, a cada postura, conquistar movimentos ou até estabilidade. Então, cada postura, ela tem um número diferente de graus de liberdade. Então, na fisioterapia mais antiga, se acreditava que as crianças aprendiam a se mover porque era mais fácil começar assim. É mais fácil rolar, ficar em pup, depois engatinhar, né? Só que depois viram que a facilidade se traduz em graus de liberdade. O que é graus de liberdade? É um número de articulações que a pessoa tem que controlar contra a gravidade. Então, quando eu tenho pup, que é essa postura decúbito ventral apoiada nos cotovelos, a única articulação que realmente eu preciso manter contra a gravidade é o pescoço. Eu posso relaxar completamente o ombro, né? Como a gente fica na praia, né? Aquele ombro todo relaxado. Mas o pescoço, eu tenho que melhorar o controle da cabeça. Então, é uma das posições que eu uso para pacientes que têm problemas para controlar a cabeça. Então, você pode pensar que cada postura que você oferece ao paciente, ele tem que controlar um número maior de articulações contra a gravidade. Então, você vai ganhar estabilidade em cada postura, né? E o segundo ponto é a base de apoio. Então, quando você está em pé, né, sobre os seus dois pés, ou sobre um pé só, você tem a menor base de apoio possível. Quando você está em pup, você tem toda a base de suporte ali sobre você, né? Sim, é o que a Mônica está falando, né? São vários estágios do controle motor e em diferentes posturas, né? Sim. Então, a primeira coisa que eu ia falar era isso, né? Que você progride em posturas e em cada postura você pode trabalhar um estágio do controle motor, que seria outra dica também. Mas ainda dentro dessa questão das progressões de postura, tanto prono e supino, uma coisa que eu aprendi com o PNF é que uma excelente postura para trabalhar a ataxia é ajoelhado. Porque ajoelhado, pensa bem, você está controlando quadril, tronco, todo, cabeça, mas não está controlando o tornozelo, né? Que é uma das estratégias mais importantes para o equilíbrio, aquela anteroposterior. Então é muito, muito interessante você usar a postura ajoelhada. Depois que eu aprendi isso, você pode fazer inúmeros exercícios nessa postura e realmente a resposta é muito boa. E uma dica para o pessoal é a Sullivan, aquele livro Fisioterapia, Avaliação e Tratamento. Ela tem um capítulo que ela descreve o benefício de cada postura dessa. Ela fala o que você ganha trabalhando em pup, o que você ganha trabalhando ajoelhado. É muito interessante, recomendo 100%. Um livro bem clássico, né? E a segunda dica, né, falando na ordem, é que a gente use superfícies estáveis. Aonde eu progrido essas posturas? Em superfícies estáveis. Solo, cadeira, maca, né? Opa, um barulho estranho. E o terceiro seria isso que a Mônica falou, né? Conquistar os componentes do controle motor. Teria mobilidade, estabilidade, mobilidade na estabilidade e habilidade. Então, você pode, dentro de cada postura dessa, fazer um tratamento. Eu até gosto de fazer no mesmo dia, mas pode ser em dias também diferentes, progredindo também, que o paciente trabalhe cada um desses componentes, né? A Sullivan também fala muito bem desses componentes do controle motor. Então, é outra coisa que quem me chamou a atenção foi o PNF, é uma coisa que o PNF me despertou para isso. Agora, eu sempre penso assim, nessas questões, né? E existem vários exercícios que são dedicados a ganhar cada uma dessas coisas, né? Então, por exemplo, você chegar na postura, mobilidade, você... deixa eu pensar. Fazer inversão de estabilizações, né? Você trabalha estabilidade. Você mandar o paciente pegar algum objeto, mobilidade na estabilidade. Isso. São muitas técnicas, muitos procedimentos que a gente pode utilizar. Dá para brincar, né, com o paciente em várias posturas, fazer muitas coisas, né? Em várias posturas, hands-on, hands-off, com outros materiais, enfim. E aí, também tem essa questão de ficar em pé e trabalhar o paciente em pé. E foi você mesmo que chamou a atenção disso agora mesmo, falando que eles têm muita dificuldade de olhar para o sinal, de olhar para o lado ao ver um ruído, né? Então eu faço questão de trabalhar isso neles, né?
que eles olhem para cima, olhem para baixo, olhem para o lado, olhem para o outro, na postura estática, na marcha, que eles se abaixem para pegar objetos. Eu penso muito nessa de pé para abaixado, né? Várias coisas que eles podem fazer, por exemplo, pegar uma bola grandona, daquelas bolas suíças, né? E ele tem que se agachar pouco, porque a bola é muito grande. Aí você vai diminuindo o tamanho da bola, caixas de vários tamanhos. Então, esse trabalho também é muito interessante quando você chega na postura de pé, que é a última postura lá da progressão. Assim como uma abordagem de tronco, né? Oi? Muitos se queixam disso, da dificuldade de pegar um objeto no armário mais baixo, de se abaixar e se levantar, às vezes de pegar um filho no colo, né? Tem pacientes jovens que a gente vê com ataxia, que querem pegar o filho no colo, não conseguem nem abaixar para pegar e nem manter a posição. Então, bem interessante. Aí me lembra de novo a questão, né? Desculpa. Não, travou aqui para mim e voltou. É bem importante expor os pacientes a isso, né? A essas mudanças de postura. E aí me lembro de novo do controle excêntrico, né? Então a minha ideia é trabalhar na última postura essa questão do controle excêntrico também, além da estabilidade, da mobilidade e da estabilidade, né? Aí a quarta dica: progredir para exercícios em que um ou mais membros sejam apoiados em superfícies instáveis. Aí você pode usar uma infinidade de aparatos, né? Eu adoro o Bosu. Lá no Deolindo Couto, é um público. Eu comprei um Bosu porque eu não sabia trabalhar ataxia sem ter um Bosu. Colocar o paciente em pé no Bosu, paciente sentado no Bosu, sentado na bola, paciente em pup, em 4 apoios com uma das mãos na bola, ou mesmo naqueles colchonetes grossos, né, para treinamento vestibular. Os joelhos naquilo, as mãos naquilo. Isso funciona muito. E ele pode tirar um membro do apoio, né? Fica muito legal. Você também pode associar a visão, né? Embora isso tenha mais um componente, você exercitaria muito mais o aparelho vestibular dele, mas tem muito paciente que tem esse componente, né? De alteração vestibular associado com ataxia. A sexta dica é a dupla tarefa, que para eles seria, né? Quase como se fosse habilidade. Dupla tarefa é um desafio, né, Laura? A dupla tarefa a gente pode dizer que é atividade, né? Porque o que é a dupla tarefa? Eu estou falando com você e estou bebendo minha água aqui. Sim. Ou eu estou andando e estou mexendo no meu celular, né? Ou eu estou andando e olho para o barulho que eu ouvi ali. Então é isso, a gente tem que pensar no que o cara está se queixando, né, em relação à atividade. É muito importante ouvir o paciente, né? Sobre Frenkel, eu vou falar já sobre Frenkel, tá? Aí a sétima dica é uma dica clássica, ainda um pouco sem comprovação, que é o uso de pesos, carga ou aproximação, que a gente usa muito. Mas, assim, isso depende do paciente. Eu fiz um trabalho, a Camila, no doutorado dela, estudou isso, né? A influência do peso na marcha e na postura. Esse artigo aí vai causar um rebuliço, né? Não vou nem começar a falar sobre isso. Mas, olha, então, o que acontece? Tem uma teoria que diz que se você tem um membro que treme, né? Você colocar uma carga, fica pesado, o cara treme menos. Então, é óbvio, né? Então, a pessoa que vai fazer um alcance tem muito tremor de intenção, eu coloco lá a pulseira, uma caneleira aqui, e ele treme menos. Alguns pacientes têm essa resposta na marcha. Você aproxima pelo ombro, né? Para baixo, na cabeça que ele treme, ele para. Você senta o paciente que tem tremor na cabeça, aproxima a cabeça dele, ele para. Só que quando você tira, o paciente volta a ser o que era, né? Então, eu considero isso estratégia compensatória. Nos países frios, eles costumam costurar pesos aqueles casacões que eles usam, né? Para que a pessoa tenha estabilidade. Aqui não é possível isso, né? O Carlos, uma vez, ele desenhou um colete, assim, que dava para você colocar vários pezinhos na pessoa. Mas o que a gente vê, né, Fernanda? Tem paciente que não melhora, paciente que responde mal, né? Tem paciente que é ótimo fazer isso. Sim. Tem paciente que não. E a oitava...
perguntando para a gente, Laura, como é que a gente aborda as questões sensoriais e perceptuais do tratamento. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, eu até tinha visto essa pergunta, mas o que eu pensei foi o seguinte: não é diferente da abordagem que a gente faria com um paciente que tem esses problemas com qualquer outra etiologia, né? Então, se ele tem apraxia, sei lá, se ele tem negligência, existe uma literatura específica para isso, né? Eu já tive pacientes assim, e vai depender muito. Isso aí dava para falar, né, até ano que vem, né? Falar das alterações sensitivas, né, Fernanda? Você fez aquele curso, você falou que tinha 200 milhões de artigos sobre a função sensitiva, né? Então, acho que não... ataxias que tem esse componente mais importante, né? Um pouco. Mas a gente aborda muito os problemas realmente de estabilidade, de equilíbrio, e aí os que têm os problemas sensoriais acabam exacerbando um pouco também essa questão, né? Principalmente se for de sensibilidade profunda ou paciente que tem alguma neuropatia associada. Então, a gente tem que fazer uma boa avaliação, abordar e ver, para ver a gente poder entender de que forma a gente vai conseguir ajudar essas pessoas, né? Sem dúvida, são dois problemas que podem comprometer todo o sucesso do tratamento, né? Tem que ter muita atenção, como você está falando mesmo. Eu só estou falando assim, que eu acho que a gente responder isso é outro mundo, né? A gente vai falar de outro planeta, assim, né? Quais são as teorias, quais são os problemas, é uma pergunta infinita. A gente pode fazer uma outra live sobre isso, inclusive. Quase ninguém fala, né? Sobre isso. Aí, a 8ª dica: utilizar programa de exercícios que a literatura científica testou. Então, assim, o primeiro que me chamou a atenção foi o ILG, ILG 2009. É um artigo que está na Neurology. E ele propõe um protocolo que depois um grupo do Sul fez uma cartilha. Se você colocar na internet, você encontra a cartilha ilustrada com os exercícios. Eu comecei a usar isso no Deolindo, nesses pacientes lá em 2009, e eu pensava assim, tá ótimo, maravilhoso, porém ele não pensava em progressão. Então o que a gente fazia? O paciente de 4 apoios não ficava. Então, colocava a mão no paciente para que ele ficasse, aproximava o paciente para que ele ficasse. Depois, quando ele ia tirar o membro, que é 4 apoios, tirar o membro, não conseguia. Então, a gente colocava peso na extremidade ou colocava a mão para guiar o movimento. Era uma coisa intuitiva, não tinha aprendido ainda isso, né? Depois da maneira que eu aprendi com o PNF, né? Mas já tinha uma coisa meio intuitiva sobre isso, né? E depois que o paciente conseguia fazer sem apoio, a gente tirava a mão e depois colocava carga. E a gente publicou um artigo com 11 pacientes sobre isso, né? A gente pegou os pacientes do Deolindo e fizemos um tratamento só com esse protocolo do ILG, porém, a gente usou essas coisas que eu estou te falando, essa progressão, né? De colocar a mão, não colocar a mão, colocar peso. E eles tiveram muito sucesso, a gente viu de casa de... Oi? Adaptando, né? Entendendo Exatamente. que a gente pode usar recursos, porque muitas vezes o paciente tem uma certa dificuldade de manter aquela posição, mas é possível manter dependendo da base que a gente dá, dependendo se a gente coloca a mão, dependendo se a gente dá algum estímulo, né? Então, muitas vezes é possível ali. Então, a gente tem que entender esse limiar aí, né? Do que é impossível e do que é possível com adaptações. E quando a gente vê que ele está saindo muito ali daquele... Tá perdendo muito a estabilidade, não está valendo a pena aquela postura, a gente voltar uma postura atrás, né? E tentar ir trabalhando isso até adquirir aquela próxima. Então, mas muitas vezes essa próxima postura já é possível se você adaptar alguma coisa, né? Pensar nos estágios realmente do aprendizado motor, inclusive, né? E no caso da ataxia, a palavra-chave é apoio externo. Isso. Né? Apoio externo. Coloca a mão no paciente que ele fica. É impressionante. Então, a gente via isso, que a gente colocando a mão, por exemplo, 4 apoios. Um dos exercícios do ILG é 4 apoios. Retirar o braço do apoio, posição de perdigueiro, né? Retirar o braço e a perna de apoio. A gente colocava a mão aqui no braço e na coxa. E aí fazia pressão. O paciente ficava. Mas sem a mão não ficava. Então, foi muito interessante. Às vezes é um pequeno contato, né, Laura? Às vezes é um pequeno contato, às vezes nem é muita facilitação que a gente dá, às vezes é um pequeno contato, às vezes é só uma segurança que você dá e o paciente já mantém a posição, né? Exatamente.
Aí nesse artigo foi muito interessante, porque aí foi o que abriu, né? Aí eu ganhei uma verba da FAPERJ para fazer pesquisa sobre isso. Foi minha primeira verba da FAPERJ foi com a taxia, né? Por causa desse trabalho. Interessante. Aí depois, o outro trabalho que eu amo assim muito é o trabalho de mestrado do Marcos, que foi até o que eu apresentei lá naquele congresso de PNF que teve ano passado, que é justamente essa volta para essa questão, né, de progressão de apoio e tal. Eu tenho uma página aqui no Instagram que chama @labneura, L-A-B Neura. E eu fiz uns slides descrevendo. É legal, porque tem alguns trabalhos que eu fiz ali. Esse trabalho está descritinho ali, mas eu estava trabalhando hoje de manhã nele. A gente está precisando publicar esse artigo, está um pouco, tá paradão, né? Mas a gente vai botar um gás e ele vai sair. E nesse artigo a gente usa algumas posturas, mas não todas. Então a gente usa ajoelhado e várias posturas de pé com bases diferentes, né? De suporte. E vai usando apoio externo, resistência, dupla tarefa. Eu amo essa abordagem. E foi uma coisa que eu e você... aqui, não foi? Ah, mandei. Não precisa não, acho que não, Fernanda. Você quer mostrar? Já são 8h30. Tá bom. A gente vai ficar até amanhã. Vamos adiantar, vamos ficar com a gente. Tá lá no Labineura. O Labineura entrou ali. Olha lá que os slides estão. Então, esse trabalho... gente, é muito legal esse perfil do Instagram. Então, esse trabalho do Marcos, para mim, ele foi um divisor de águas em vários sentidos. Assim, ó. Se a gente usou isso em Parkinson, não é bom. Não é bom. Você bota o paciente em postura estática e fica segurando ele para ganhar estabilidade. Não é o que o Parkinson precisa. Eu e Marcos tivemos essa visão, assim, a gente olhava os pacientes, não é para isso. Parkinson precisa de movimento, amplitude, velocidade. A ataxia precisa ficar parado. Por isso que eu falei no começo que Berg não é bom, porque Berg justamente fica parado né? Para o Parkinson é moleza, né? Então pensem nisso, um insight assim que eu tive, né? E assim, a nona dica é prescrevam exercícios domiciliares. Eu não trouxe, mas se vocês colocarem em inglês, exercícios domiciliares e ataxia, tem um artigo, que eu não vou lembrar agora o nome da autora, é uma famosa, esqueci, que ela descreve um super protocolo para usar em casa. Muito interessante. E isso, então, Fernanda, foram as 9 dicas, né, para equilíbrio. Falei só de equilíbrio, não falei de coordenação. Veja bem. E a coordenação? Vamos falar um pouquinho de coordenação? Então, alguém, algum tempo atrás, aqui no Instagram, fez a pergunta, né, sobre o exercício de Frenkel. Então, é um exercício que foi publicado em 1913. E são exercícios muito simples, que eu costumo usar como exercício domiciliar, porque eles não têm nenhum risco de queda, e o paciente está se movendo, então está ali estabelecido, né? São interessantes. Mas se você procura em livros, texto sobre... Fernanda, vamos até amanhã. Vamos até amanhã, mas... Se a gente procura em livros, texto... 9 dicas de coordenação, Laura. Você não, deu 9 Davi, para 9 para coordenação. Eu coloquei só uma meia dúzia, porque para coordenação tem muita dica, muita. Aí eu falei, Fernanda, não vou colocar não, senão até amanhã de manhã, né? Vamos falando. Então, mas aí o exercício de Frenkel, se você olha no livro texto, é o que o livro indica, né? Isso desde que eu era aluna, falava, exercício de Frenkel. Poxa, mas tem tanta coisa melhor para fazer, né? Por exemplo, e usa Frenkel para equilíbrio, Fernanda. Para equilíbrio? Acho que não, né? Não tem muito a ver. Né? Se vocês conhecem o exercício de Frenkel, vocês vão concordar, né? Estou vendo aqui alguém perguntando roupas compressivas. Nunca ouvi falar de roupas compressivas. Nunca ouvi falar. Compressivas não, já ouvi falar que de peso, né? Sim, eu tenho uma paciente que ela usa uma roupa específica. A roupa assim, uma roupa feita para ela, né? Que aí se adapta no corpo dela, ela vai. Ela não, a família, porque ela é uma paciente grave.
E aí é uma roupa que ajuda um pouco, dá um pouco de uma percepção, de uma sensação melhor para ela, e eu percebi que melhora realmente a estabilidade dela sentada. É uma paciente muito grave, ela tem dificuldade para manter a posição sentada, não fica em pé. E aí tem umas roupas que ajudam. O Davi está falando também sobre trabalhos com hidroterapia. E ele tinha falado antes sobre o uso de mochila, né? Pacientes que usam mochila pesada para melhorar a estabilidade. Esse paciente que eu falei que apanha dos guardas, que treme assim, ele anda com a mochila pesada para isso também. Às vezes, eu mesma dou a dica para os pacientes de fazer. Tem pacientes meus que têm cintos de peso, cintinhos assim, mas não muito pesados, que eles colocam na cintura pélvica, assim, para sair por baixo da roupa, que também eles relatam que ajuda. Né? Aquele cinto um pouco mais pesado, também eles falam isso. Eu não tenho experiência com hidroterapia, né? Eu nunca trabalhei com hidroterapia, então a minha experiência com hidro eu não tenho. Eu também não, mas muito, Dona Sônia, inclusive, que estava aqui, é uma das pacientes que fica nesse intercâmbio com o Sara, né? A Márcia Mairim, que foi minha colega de turma, e ela tá lá no Sara e ela trata desses pacientes lá. E eu vejo, assim, o paciente volta legal mesmo. Eles fazem muito trabalho de marcha, né, Fernanda? Então, dentro da água, eu acho suspense. É legal, porque não vai cair, né? Se ele cair, ele tá dentro da água, né? Então, é bem legal. Para marcha, eu acho sensacional. Sim, ajuda muito. Vantagens, né? Tem outras vantagens também, né? É verdade. E aí, o que acontece? Para a coordenação, eu acho que você até falaria melhor do que eu, né, Fernanda? Que você fala muito de membro superior, né, de tratamento. Aquela progressão de começar em cadeia fechada, né? Então, se a pessoa não tem coordenação, tem dificuldade no alcance, começa apoiando numa superfície e daí vai evoluindo, né? Você pode fazer transferência de peso, pode fazer aproximação, pode fazer reversão de estabilizações, você pode fazer várias coisas dentro dessa postura, né? Você pode apoiar. Eu tinha uma paciente que ela queria pegar uma caixa, ela queria pegar a caixa de alguma coisa, de um eletrodoméstico que ficava acima, né? Então eu treinava ela assim, com a mão no alto, a outra queria pegar a roupa na corda, a outra queria pegar coisas em 90 graus. Então você pode usar essa superfície de apoio na amplitude que o paciente tem a queixa da atividade, entendeu? Então eu faço muito isso. Né? Depois eu evoluo para retirada, né? Eu também gosto de trabalhar bastante assim. Coloco em cadeia fechada, aí vou brincando com a estabilidade, pede para fechar os olhos, pede para ficar com os olhos abertos, aí tira um membro, aí tira o outro, aí vai dando mais graus de liberdade, né? Mudando a postura. Eu gosto muito porque o paciente cerebral desafia isso. E eu gosto muito de trabalhar, muitas vezes, na tarefa que o paciente desempenha, né? Colocar a tarefa que ele faz no dia a dia ali no tratamento, né? Eu lembro de uma paciente do Instituto de Neurologia que ela era... Como é que chama? É mordomo, né? Ela era governanta da casa. Dona Sueli, eu lembro dela. Ela tinha que andar com a bandeja, né? Ela tinha que andar com a bandeja, ela tinha SCA7. Então, ela tinha, além do déficit de equilíbrio, da ataxia, bem importante que ela tinha, ela também existia o déficit da visão, né? O déficit visual. E aí ela tinha dificuldades, ela continuava trabalhando, né? Então eu ficava pensando como é que eu posso colocar a realidade dela, né, no tratamento. Aí eu colocava ela ajoelhada e dava uma bandeja para ela segurar com um copo, falava, não pode cair. Aí fazia lá a reversão de estabilizações, era muito legal. Eu gosto muito de tentar fazer essa realidade. Eu cuidei dela e fazia ela subir a escada com a bandeja e um copo d'água. Isso. O Carlos chegou antes, né? Aproveitar a postura ajoelhada, que exige menos, e aí vai evoluindo, né? E aí vamos trabalhar em pé, vamos trabalhar subindo escada, vamos trabalhar andando. Eu acho que dá para a gente ter bastante criatividade, né, Laura, com relação ao tratamento, né? O Davi estava falando da hidroterapia, e estava escrevendo aqui, a hidroterapia não tem evidência, né, assim, forte para a gente poder falar, então a gente fala do que a gente vê na experiência clínica com os pacientes, né? Eles relatam muitos benefícios aí do trabalho na água. E alguém perguntou sobre Pilates.
também. Eu ia falar, vou falar, acho que daqui a pouquinho. Mas só um comentário sobre isso que o Davi falou. É muito difícil neurofuncional mesmo, né? Eu tenho procurado ler sobre medicina baseada em evidência, prática baseada em evidência. Tem muita coisa. Por exemplo, ataxia, eu fiz um levantamento dos artigos que eram bem pontuados pela Pedro, acho que eram 3. É uma coisa assim, sabe? Muito difícil, né? Não vou nem começar a reclamar de como é difícil trabalhar com ataxia na pesquisa, porque dá outra live. Você sabe bem, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, para mim, embora não tenha comprovação científica e tal, a hidroterapia é um exercício, né? Então, é o que eu estava falando, a pessoa, aquele trabalho de 2005 que eu fiz sobre VO2 e ataxia, me acendeu uma luz assim, eles ficam sentados, eles têm medo de cair. Então, eles descondicionam. Então, que seja hidroterapia, bicicleta, esteira, se movam, né? Para não ficarem com tudo que já tem NSCA, mais problema de imobilismo. O imobilismo é gravíssimo nesses casos. Eu acho muito interessante também, porque a gente tem que possibilitar atividades para esses pacientes em ambientes que eles consigam, inclusive, ser mais ativos, né? Eu acho que a hidroterapia dá essa possibilidade, né, dele ser mais ativo. Assim como o Pilates, eu gosto muito também, se tu quiser falar um pouquinho depois. Então eu vou... podia falar um pouquinho mais de coordenação, mas acho que eu já falei um bocado, mas depois eu posso disponibilizar algum material de coordenação. Coordenação, gente, é um outro planeta, né? É um outro mundo. A Mônica falando, para equilíbrio aí. Sim. Eu também acho que é isso, que a hidro para equilíbrio, né? O cara não vai cair. Você pode correr com ele, você pode fazer macaquice com ele, não vai cair, né? É um ambiente mais seguro, né? Possibilita mais atividade. Sim. E aí, vamos falar da última coisa, né, Fernanda? Que é a atividade. A gente estava falando agora disso, né? A gente falou bastante de atividade, né? Mas eu posso falar de atividade de marcha, né? Eu tenho 2 trabalhos que eu gosto muito sobre marcha, que um é um capítulo da Profísio, que nem lembro o ano mais, cara. Não lembro mais o ano que eu fiz esse capítulo. Eu gosto muito, porque eu usei a CIF para nortear, né, a raciocínio clínico, e falo de todas as estratégias, compensatórias ou não compensatórias, né? Então, acho que vale a pena. Assim, o mal do Profísio é que você tem que assinar, né? Você tem que assinar para ter acesso ao que já passou. Quem tiver, legal, assim, eu gosto muito desse trabalho. E eu tenho um trabalho que foi a Camila que encabeçou, mas o Carlos e a Débora participaram muito também. E usei suporte parcial de peso em pacientes com ataxia. Era paciente espinocerebelar, né? Então, nesse trabalho, esse artigo foi publicado já. Vou botar lá no seu Telegram, né? Tá travando? Não, eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. E aí, esse trabalho é uma quebra de paradigma, né? Porque todo mundo fala em aproximação, em colocar carga, né? Botar o paciente no chão, e eu fui e suspendi. Mas é justamente essa questão que eu estava falando do condicionamento. Sim. Então, pensem no seguinte: às vezes, o pior é que o cara tem imobilismo. Então, antes de tudo, ele tem problemas que não deveria ter, porque ele não se mexe. Então, descondiciona, fica fraco, fica com a articulação dolorosa. A gente teve um paciente que ele era cadeirante e a gente, com suporte parcial, ele voltou a andar. Foi incrível. Mas a mulher dele tinha vários problemas de relacionamento, enfim, ele não conseguia mais voltar. A gente queria fazer um artigo sobre ele. Mas esse paciente, Fernanda, me marcou muito. Ele tinha graves sequelas de imobilismo, deformidade, dor, atrofia quase da musculatura. E ele melhorou absurdamente sendo estimulado, porque ele ficava lá no quarto dele fechado, sentado, deitado na cama, né? Então, antes de tudo, movam esses pacientes, botem esses caras para fazer o que quer que seja, entendeu? De movimento, para que ele não tenha, além de ficar, todos os outros problemas relacionados a não fazer nada, né? Agora, outra coisa que eu tenho muita experiência de ter visto fazer bem é usar circuito. Então, o Carlos Orzaru, que está aqui também, ele chegava cedinho lá na Suam e arrumava um super circuito de obstáculos para o paciente ultrapassar. Eu tenho muitos filmes disso, os pacientes fazendo esse treinamento, né? Então, passar por uma superfície de colchonetes moles, contornar o obstáculo,
colocar o pé em várias superfícies, enfim, você pode fazer várias, fazer curva para eles é muito difícil, né? Então, colocar o bombolê para ele fazer de volta. Funciona muito, 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 muito. Eu acho que eu falo bem disso no capítulo da Profício, né? Acho muito importante tudo isso que você está falando. Porque colocar o paciente para fazer atividade, né, mais atividade possível, para evitar esse imobilismo, evitar esse descondicionamento, e tentar encontrar algo que motive, né? Se ele gosta da hidro, se ele gosta do pilates, se ele gosta... Enfim, a gente também é importante encontrar algo que motive o paciente, que ele goste, né, de fazer, que ele tenha prazer. Eu costumo usar muito os aparelhos de pilates para tratar meus pacientes neurológicos. Eu gosto muito de fazer isso. Porque eu acho que é uma outra abordagem, tira o paciente um pouco daquele mesmo ambiente que a gente já faz, sabe? Eu acho que diferencia um pouco, traz um diferencial. E dá para trabalhar muita coisa no pilates também, que ajuda esses pacientes, né? Força, estabilidade, uma porção de coisas aí que são interessantes, né? Sim, e eu acho que aquele treinamento do core também, né, o core training, né, é muito interessante para esses pacientes. Lá na Swan eu tive a experiência de tratar, eu só não fiz um artigo sobre isso porque eram poucos pacientes. Mas, Fernanda, assim, você trabalhar musculatura abdominal, quadril, glúteo, desses pacientes, cria uma situação muito boa para a marcha deles, assim. Sim, realmente, é muito interessante ver. Faz muita diferença. Então, eu acho que o Pilates é muito focado no core, né? Tem muito exercício que é para isso também, né? Mas eu acho que o Pilates tem uma coisa boa também, além de ser legal, ser diferente, ele tem progressão de carga. Sim. Isso é muito progressão de carga. Então, o paciente está sempre desafiado. Às vezes, você, como terapeuta, tem uma dificuldade de enxergar a progressão de dificuldade, né? Sim. E não consegue fazer isso. Quando você tem um material que você tem visualmente como piorar, dificultar, talvez ajude mais, né? Então, se a pessoa tem alguma noção do que o paciente precisa, melhor ainda, né? Eu fico brincando com os alunos, né? Não sejam pilateiros, sejam fisioterapeutas, porque aí você vai dominar o mundo, né? E você sabe o que aquele cara precisa, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas precisam né? Sim. É uma excelente forma de fazer exercícios, né? Usar ali o Pilates a seu favor, seja com qualquer paciente, né? Eu uso muito com pacientes com AVC, com pacientes parkinsonianos, com pacientes com ataxia. É muito interessante. O Jorge e o Vicente falam muito sobre isso, sobre neuropilates, né? A abordagem do paciente neurológico no Pilates. E dá para fazer muita irradiação, dá para fazer tanta coisa que eu adoro. É muito interessante. Eu fui aluna de Pilates, eu nunca fiz o curso, não, já fui aluna. Eu acho que as pessoas que fazem Pilates deveriam estudar bastante, né? Essas questões que a gente está conversando aqui. Porque aí, não só de ataxia, mas qualquer outro problema. Então, você recebeu um paciente alguma coisa que você não sabe. Vai e estuda. Por exemplo, a gente estava falando que Parkinson, o problema é mobilidade. O AVC, mas força, às vezes sensibilidade e outros problemas. Cada doença neurológica tem um problema específico. Então, a ataxia é muito falta de estabilidade, mobilidade na estabilidade. Se você souber isso, aí a sua criatividade, né? Leva você, pô, sem limite, né? É um negócio sensacional, né? Laura, chegamos Fernanda, uma vez eu vi um artigo também. Ai, Oi? Jesus. Não, pode falar. Eu ia falar que eu vi um artigo sobre escalada. Olha. O André falando. É isso aí, brilha mesmo. Eu falei isso porque eu achei que você estava terminando, que você tinha terminado. Por isso que eu falei que a gente conversou 1 hora e estamos em mais 45 minutos e a gente não para de falar. Porque a gente ama isso, né? Não tem jeito. O André está falando aí. Nossos olhinhos brilham, né? Porque a gente ama mesmo o que a gente faz. E o André também, né, André? Os dele também, André é sensacional, né? André, a Mônica.
Então aí vamos abrir a terceira aí, não. Aí ninguém vai lembrar. Tem câmera animadíssima. Então, não ligo não. Não, então, o que eu pensei? Eu falei, como a gente não, na live, assim, não tem como você mostrar, né, um painel, você mostrou alguma coisa, mas é ruim, né? Então, eu não trouxe, assim, artigos com evidências. A gente pode combinar uma, né? Falar das evidências e apraxia. Não tem muita evidência, mas pode falar de maneira mais organizada e tal, né? Vamos falar. Mas acho que tá bom. Estuda, né? Com o André Santos, né? Melhor a gente falar sobre vestibular. Sensacional. Sensacional, né? Então falando que o tempo passou voando, a Luciana falou que tá adorando aí, que pode abrir outra live. Mas olha, eu queria falar da minha alegria de ter passado esses momentos aqui com você, né? Porque você, além de tudo, hoje em dia é uma grande amiga e eu fico muito feliz com isso, sou muito honrada com isso. Mas para além da amizade mesmo, de verdade, eu amo você, né? Você é uma pessoa que eu amo e admiro, né? Então, assim, eu tenho uma admiração incrível por você. A Laura, pessoal, a gente se liga, tipo, 7 horas da manhã e fica trocando. Vocês não têm ideia da nossa cabeça, da nossa maluquice aqui. A gente fica trocando. Mas e aí? Né? E a correlação intermuscular dos pacientes? O que você acha? Assim, eu sou mais doideira, 7 horas da manhã. Então, assim, é uma pessoa que eu posso trocar, que eu posso aprender. É uma pessoa que eu realmente admiro muito, não escondo de ninguém a admiração que eu tenho por você. Então, eu queria te agradecer muito. Você é uma pessoa que realmente estuda muito esse assunto, né? E que tem muito a ensinar pra gente. O mundo precisa das suas pesquisas, eu sempre falo isso. As pesquisas da Laura, pessoal, são pesquisas clínicas mesmo. Ela põe lá, vamos ver se isso aqui funciona, vamos ver se isso aqui dá certo e tal. Eu amo, eu adoro. Ela me convida às vezes para ver alguma coisa e eu fico assim alucinada, porque eu falo, você está pesquisando o que eu sempre me perguntei. Será que o peso funciona? Será que adicionar carga é bom? Adiciona carga onde? No membro superior, no membro inferior, no tronco? A Laura vai lá e pergunta isso e pesquisa. Então, assim, é uma contribuição, além de tudo, para a ciência fantástica, Laura. Então, queria te parabenizar por tudo que você e o seu grupo maravilhoso fazem, porque realmente faz diferença para a fisioterapia. Você faz diferença para a fisioterapia. Eu queria te falar isso. Eu já estou me emocionando. Vou parar de falar. Como é que eu vou responder isso? Fernanda, então, a gente acorda com ideias, né? A gente vai pro trabalho e fica trocando. É verdade que ela falou 7 da manhã, essas malucas, falando sobre neuro, né? Mais tarde a gente fala sobre o Jorge, sobre o Magno, Marina, Duda, mas a 7 é neuro. Nossa cachaça. E a Fernanda... Fernanda, as suas palavras faço eco, né? Porque eu também te amo muito. Você é minha melhor parceira de... Eu falo que você é minha neuro-irmã, né? E não sei o que seria de mim sem você, porque eu preciso de você para discutir minhas ideias malucas. Você é minha banca oficial, né? A maioria dos meus alunos você foi banca, porque quando eu preciso de olhar de alguém clínico, né? Que eu confio, eu chamo você, né? Quem eu vou chamar, né? Enfim. Também te amo. Muito obrigada. Eu só tô fazendo essa live porque você que pediu, né? Porque por mim eu sou meio ruim disso, né? Você ficou falando, não, fazer assim. Eu consegui trazer a Laura, gente. Ela não é muito dessa coisa das redes e tal, né? Ela é maravilhosa só, né? Para ela. Para o resto do mundo e nos artigos. Na rede ela não queria muito. Eu falei, não, vamos fazer assim. Ela topou. Ela topou isso e eu fiquei muito, muito feliz. Obrigada mesmo. Eu acho que o pessoal aprendeu bastante aí, né? A gente trocou bastante. Obrigada a cada um presente aqui, essas 2 horas. 1h e 50 minutos a gente está aqui. Nossa. E passou rápido para mim, eu nem senti o tempo passar. Se fosse falando mais, eu queria mais. Obrigada a todo vamos mundo. fazer outras, né? Gostei também. Obrigada aí, pessoal. Obrigada aos pacientes. Agora, gente, Laura das lives aí agora. Vamos fazer essa campanha. Tchau, Gabi, querida, Mônica. Beijão para todo mundo, Diogo. Aí, Diogo, Mônica, todo mundo. A minha mamãe agora. Obrigada, gente. Laura, vamos ter a coração. Sempre esqueço do meu coraçãozinho. Eu queria que vocês fizessem um print aí, gente. Eu e Laura,
porque é novidade. Ela Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Eu sentei embaixo. Aqui. Show! Espero que alguém tenha sentado e me mande, por favor. Menos a gente. Valeu, tá, querido. Um beijão. Beijo, Lara. Muito obrigada. Foi ótimo. Beijo, pessoal. Obrigada aí. Tchau.